Olá, olá, aqui é Helena Venturini e hoje eu tô animada, sabe por quê? Porque eu gosto de festa, adoro comer, comer e beber, então, que bem que me faz. Tô aqui tomando a minha tubaína, que vocês já sabem que é lá, né, onde tá a minha terrinha, então eu sinto saudades de lá e eu tomo tubaína. Que é a bebida da minha infância, querida. E hoje eu quero falar para você das comidas natalinas e comidas de final de ano. Gente, eu fui pesquisar sobre isso. Quanta coisa gostosa! Que delícia! E de onde veio essa tradição dessas coisas gostosas que são servidas nas ceias natalinas, que são servidas durante a noite de Réveillon? Isso vem lá, ó, desde o homem primitivo, desde a pré-história. A humanidade comemora as suas caças, as suas datas importantes, sempre com comida. Comida e bebida. Gente, não dá para fazer nada se não for comida e bebida. Você assiste jogo de futebol ali seco, sem comer um negocinho, uma bebidinha, hein? Se alguém passa o Natal sem tomar qualquer bebida, gente, seja de refrigerante, suco, seja o que for, ou alcoólica, seja o que for, mas a gente sempre comemora uma data festiva com comidas e bebidas. E isso vem lá do nosso primitivo, do nosso ancestral, né? Que já comia muita coisa boa e armazenava muita coisa para comemorar as caças, comemorar as grandes colheitas, comemorar o ano fecundo que tiveram, e assim, né, veio essa tradição passando de ano a ano até chegar aqui em nós. Vamos começar falando de uma comida bastante típica, bastante gostosa e que está na ceia do brasileiro, que é o peru. Peru de Natal. Que coisa boa, aquele peitão, aquela coxona, ai, bem assadinha. Na hora que você tira do forno, você... ai, que delícia. O que é aquilo, gente? Aquela carne branquinha. Peru de Natal, ele vem lá dos povos astecas e dos índios americanos. Eles, os índios e os astecas, cultivavam o peru para estarem na mesa em suas comemorações de conquistas ou de colheitas. Eles estavam lá se alimentando do bichinho. E depois, com a colonização dos Estados Unidos, ali do território americano pelos ingleses, o que acontece? Isso passa, né, vai passando de geração em geração, cai lá na Europa, os ingleses levam lá essa questão dos perus, os americanos vão ficando, né, também se alimentando dos perus, e isso passa a ser comemorado principalmente nos Estados Unidos, né? O peru entra na ceia do Dia de Ação de Graças, que é a última quinta-feira do mês de novembro. E também ele é consumido no Natal, e nós aqui também gostamos muito do peru, ou então das aves natalinas, né? Que são esses outros frangões marombados, cheios de peitões e de colchões, né? Que a população gosta. É disso que todo mundo gosta na ceia de Natal. Segundo alimento presente nas ceias natalinas é o panetone, de jeitos variados. Tem o panetone de frutas cristalizadas, que é o original. Tem o panetone de chocolate, que é o chocotone. Tem os panetones hoje salgados, maravilhosos, o de calabresa, de carne seca, de queijo, tem os veganos ou vegetarianos, tem o de doce de leite. E o panetone ele surgiu em Milão, na Itália, por volta de 1400. Naquela época ainda se existia reis e rainhas, castelos, aquela coisa linda. Um desses nobres, né, ali de Milão, um dia querem comemorar ali a conquista, né, de suas terras, de seus
povos, né, de suas vilas. Aí o que que eles fazem? Vamos chamar o Tony. A padaria do Tony tem fama de ser uma padaria boa. Vamos encomendar os assados, a comida, as batatas grelhadas, os pães. E o Tony vai lá. O Tony gostava de ganhar dinheiro dos nobres. O Tony vai e começa a fazer. Só que o Tony estava meio cansadão, porque essas festas eram festas assim, que estava toda aquela corte, né, reunida. Então era 400, 500 pessoas, muita gente. E Tony e sua equipe se distraem. E não tinha essa coisa de forninho elétrico, era no fogão, na brasa ali mesmo. Eles se distraem, queimam os alimentos, acaba estragando muita comida, e aí ele ficou desesperado. E agora? Como que eu vou fazer? E ali a festa rolava dias, gente, não rolava 3, 4 horas, não. Ali era dias comemorando. Aí o que Tony faz? Tony inventa uma massa lá, com o que tinha pela frente, né? E geralmente nos castelos sempre tinha leite, porque tinha criações, né? Sempre tinha ovos, que também tinha criações. Aí ele vai e põe ovos, põe leite, pega frutas que estão lá na despensa do castelo, vai e mistura tudo, joga no forno e faz um pão. O pessoal gostou tanto, mas gostou tanto, e que todo mundo passou essa coisa. Gente, o padeiro Tony faz um pão diferente. A gente nunca comeu um pão daquele. É um pão maravilhoso, tem fruta dentro, é diferente de tudo que você comeu. Aí na padaria do Tony, todo mundo ia. Eu quero pane de Tony. Pane de Tony, eu quero pane de Tony. E um falava pro outro, vamos, você precisa comer o pane de Tony. E Tony, me dá o pane, Tony. Pane de Tony, pane de Tony. Esse meu italiano da Moca, né? Passou para pão de Tony para panetone. E isso veio, logicamente, com, né, a nossa civilização, trazendo aqui para o hemisfério sul, para a América do Sul, para o Brasil, e o panetone hoje roda o mundo inteiro. Outra coisa comum na alimentação de Natal. Nozes e castanhas também é muito antigo, o homem primitivo também armazenava, porque é fácil, não estraga tão facilmente, não precisa de geladeira, não precisa de nada. E é calórica. Não podemos esquecer que no hemisfério norte, esta época do ano é inverno, e eles comemoram o solstício de inverno, que é quando os dias são curtos e as noites longas. E as castanhas, as nozes, as avelãs, o que acontece? Quando consumidas, por serem calóricas, né, aquecem. E aquecendo, eles melhoram com relação à temperatura, seus corpos ficam aquecidos. Embora nós, brasileiros, não tenhamos, né, a questão de castanhas e nozes, o que acontece? Nós utilizamos outras frutas muitas vezes e declinamos dessas frutas calóricas. Outras famílias não querem saber. Tem que ter a noz, tem que ter a castanha, tem que ter a avelã, e nós temos as castanhas do Pará também, que são maravilhosas, além das castanhas portuguesas, que também entram aí no cardápio. Falando em Portugal, uma outra comida que em muitas casas não pode faltar é o bolinho de bacalhau, ora pois. O bolinho de bacalhau, que é uma delícia, né? Feita com bacalhau, batata, empanado no ovo e na farinha de rosca e frito. Gente, tem coisa boa, né? Aff, Maria, já tá me dando fome. Bolinho de bacalhau é tudo de bom e é o petisco mais consumido em larga escala há pelo menos 2 séculos atrás. Então ali o pessoal do Mediterrâneo, por serem bem servidos de pescados, né, ali começou, né, a pescar esses peixes, o bacalhau, por exemplo, e fazer essa iguaria maravilhosa que foi trazida pelos colonizadores, né, portugueses. Que em 1904 o bolinho de bacalhau cai a sua receita
em livros e o mundo inteiro tem como aprender e como fazer bolinho de bacalhau. O leitão assado é outro alimento que entra na nossa alimentação pelo pernil ou mesmo a leitoa assada, que é um alimento também originário na Roma antiga pelos imperadores. Eles, para comemorar as suas conquistas, comiam as carnes. Carnes de quem? Leitão, que era cultivado no quintal dos palácios, né? Nos terrenos do palácio, nas terras do rei e ali do imperador. E ali o leitão também entra como alimento para a comemoração e também por ser um alimento calórico, vinha a calhar com o período, né, do solstício de inverno. Rabanada. Rabanada é gostoso com vinho. Rabanada também já está modificada. Hoje já se coloca leite condensado, tem rabanada de forno, rabanada de panela elétrica, tudo quanto era jeito. Mas rabanada era aquele pãozinho amanhecido, ou pão velho, umedecido no leite, com açúcar. Ali punha uma canela, passava no ovo, passava na farinha e gordura nela. Fritava a rabanada e aquilo era maravilhoso. E os espanhóis tomam com vinho, comem a rabanada com vinho, o que é muito gostoso, dá um sabor muito bom. E a rabanada com vinho, então, ficou um prato típico da Espanha. Outra receita maravilhosa, essa brasileira, salpicão. Quem que já não comeu um salpicão? Feita com peru desfiado, ou frango desfiado, ou frango defumado desfiado, que é o meu preferido. Ali coloca azeitona, pimentões de diversas cores, cebola, alho, cenoura e ali feito com maionese e servido com arroz, com carnes durante as ceias de Natal, né? O salpicão brasileiro, tipicamente brasileiro, né? Outra coisa brasileira é a nossa farofa maravilhosa, que tem de dois tipos, né, que a gente conhece, a seca e a molhada. A molhada é quando você coloca bacon, calabresa, azeitonas, cenoura ralada, pimentões, alho, cebola, e ela tem uma duração curta, né? Então tem gente que prefere fazer a farofa seca, que é aquela que utiliza ingredientes desidratados. E por último, né, a bebida oficial do Natal é o vinho. Por quê? Porque como o Natal é comemorado, aí agora pegando pelo cristianismo, como a data do nascimento de Cristo, né, o que acontece? Os padres, os católicos, os religiosos da época lá antiga, né, da era cristã, o que acontece? Eles abominam, né, toda e qualquer outra bebida que não o vinho para a comemoração de Cristo. Por exemplo, na Alemanha, a cerveja era considerada bárbara, uma bebida assim herege. Então, eles abolem a cerveja e introduzem o vinho, que eram produzidos geralmente nos mosteiros. Ok, gente? Então, conversa comigo, curte, comenta, aciona a sinetinha, vamos nos falando, vamos conversando. Eu preciso que você converse comigo, assim como eu converso com você, tá bom? Então, fica aqui uma dica, né? A vitória sempre, a sua, a minha, a nossa. Vamos à vitória sempre. E até lá, nos vemos, nos falamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.